Renascer chega ao fim com uma das menores audiências da história de novelas das 9 da Globo. Vamos falar sobre o último capítulo, as cenas emocionantes que foram partilhadas com a audiência desde quarta-feira em função do Jogo do Brasil, que também prejudicou esse último capítulo. Vem aí, a Globo exibiu ontem o último capítulo de Renascer, trama de Benedito Rui Barbosa, exibida originalmente em 1993 e readaptada por Bruno Luperi neste ano de 2024. E até no seu último capítulo a novela teve alguns elementos de azar, porque teve também horário político e em consequência não, mas também dentro da sua programação, o Jogo do Brasil, que começaria às 10 da noite. Com isso, o último capítulo da novela começou às 10 para as 9 da noite e terminou às 9h55, ou seja, 1h05 de capítulo final, e para não descartar cenas, a Globo começou a exibir algumas delas ainda na quarta-feira, né, dia 4 de setembro, perdão. Nesse dia especificamente nós tivemos a morte de Egídio, depois nós tivemos os últimos momentos de José Inocêncio e na sexta-feira o capítulo começou com a cena mais emblemática de toda a novela, que é o pedido de perdão e a posterior morte de José Inocêncio, quando ele fala com o seu filho, que sempre foi encarado como um filho que era um erro e tudo mais, por conta da morte de Maria Santa. Nós temos essa cena muito emblemática na versão de 1993, em que o mesmo Marcos Palmeira abraça o José Inocêncio de Antônio Fagundes. Nessa ocasião, nós tivemos uma cena bastante forte também, acho que o Juan Paiva foi muito bem em toda a novela, mas essa cena ela é capital, é uma cena que determina muita coisa dessa novela e foi muito bem executada por ambos. Acho que o Marcos Palmeira, ele estava já muito marcado como José Inocêncio, talvez por isso não tenha tido o mesmo brilho de sempre em Renascer, mas a gente viu ali uma entrega entre dois atores, uma troca entre dois atores que foi muito emblemática. O próprio João Pedro tirando o facão dos pés do Jequitibá também é algo muito forte dessa trama. E eu acho que enquanto eu assisti a cena e me emocionei com a cena, de fato muito bem feita, muito bem dirigida, para quem acompanhou a primeira fase e não acompanhou o miolo da novela, que é o meu caso, ver essa cena final em que há de fato o perdão entre o pai e o filho, o José Inocêncio beija o próprio filho também, né? Traz ali um carinho, faz um pedido de perdão, fala para ele sobre o quanto teve orgulho a vida inteira e o quanto errou com este filho, né, neste momento. Então a gente teve uma troca muito sincera dos dois e eu achei que uma das coisas mais emblemáticas desse momento, sem sombra de dúvida, é a própria visão do Marcos Palmeira se vendo mais uma vez na posição em que ele já esteve sendo feita por outro ator e na posição que ele está agora sendo feita por ele próprio e que foi feita brilhantemente por Cláudio Marzo em Pantanal e pelo Antônio Fagundes em Renascer. Nós temos, depois dessa cena da morte do José Inocêncio, também a cena da caminhada, da despedida do João Pedro, né? O Juan Paiva faz toda essa caminhada, esse momento final em que ele devolve o facão para o pai também, muito emblemático. O reencontro com a Santinha também depois, logo depois da morte dele, é muito forte também, né? E nós temos outras revelações importantes e outros momentos diferentes do que houve na versão original de 1993. Devido também à própria rejeição da personagem na época, a Mariana simplesmente ia embora da região ali depois da morte do José Inocêncio. Neste caso de 2024, nós tivemos uma Mariana vivendo uma outra situação justamente por conta de uma outra reviravolta também. Nós tivemos uma revelação diferente daquela que aconteceu em 1993. Para quem não sabe, em 93, o assassino do Belarmino foi o próprio José Inocêncio, sim, para marcar ali aquela passagem dele por essa zona do Cacau, né? Nesta versão de 2024, para também dar um final mais digno à Mariana, o Bruno Luperi opta por mudar e trazer sentido dentro daquilo que acontece. A Marianinha, né, filha, a irmã de Maria Santa, filha de Venâncio, e agora me foge o nome
da mãe das meninas, mas ela é expulsa de casa e paira sobre o Venâncio durante toda a novela uma ideia de que ele teria engravidado a própria filha e esse era o grande escândalo, né, que acontecia nesse momento. O que a Teca descobre com a carta que recebeu da avó Marianinha é que, na verdade, quem matou o Belarmino foi o próprio Venâncio, para vingar o que ele fez com a filha dele. E com isso, Mariana e Teca são família também, né? E aí Mariana recebe ali de João Pedro e da Sandrinha, né, o clássico do par de burrinhos, né, os 2 burrinhos e a carrocinha da melhor qualidade que Venâncio ficou devendo quando fugiu na época por conta de Maria Santa e tudo mais, e segue a vida dela na fazenda que era do seu então avô, quando ela chega à região ali para vingar a morte dele e começa toda a trama junto com a família Inocêncio. Acho que o grande problema de Renascer durante toda a trajetória, eu já falei sobre isso num vídeo ontem à noite, pouco antes do último capítulo, foi o excesso de tramas muito compridas, muito contemplativas e tudo mais, que Pantanal eu acho que conseguia ter com melhor qualidade, né, por ser uma história, na minha opinião, mais cativante, e Renascer pecou nisso, faltou um pouco dessa dinâmica, ainda que seja uma dinâmica arrastada, que seja uma dinâmica com grandes acontecimentos. E acho que Renascer teve isso muito na primeira fase e também agora nesta última semana. Nessa última semana foi muito diferente. Agora, esse fato de ter que encurtar esse último capítulo também traz implicações que deixaram um final muito solto, na minha opinião. A última cena, que é esse reencontro de Maria Santa e José Inocêncio em cima de uma montanha, perto de uma cachoeira e tudo mais, é muito bonita, mas ela não tem sequer a palavra fim sendo colocada ali, não dá tanto a entender para o público espectador essa dinâmica. Não dá para comparar com o que foi a cena da morte do José Leôncio em Pantanal e o que se seguiu ali depois, a comitiva, os berrantes, a Dira Paz dando um show de atuação naquele momento ali. Então, enfim, faltou muita coisa para Renascer que sobrou em Pantanal. Não falo sobre a direção artística, não falo sobre a capacidade de adaptação do Bruno Luperi ou a capacidade do elenco que foi escalado para fazer essa novela. Não acho que esse seja o problema. Na minha opinião, Renascer é uma história mais fraca do que Pantanal, e por isso a expectativa estava muito alta e a novela não conseguiu entregar tanto pro que a gente vive nos dias de hoje. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler.